Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre cubismo, parte número 1. Cezanne, Destualvo e seus colegas impressionistas, estruturas da obra são levemente geometrizadas, sugerindo formas racionais, triângulos, cones, quadrados. Observe a obra de Cezanne ao lado. Essa aqui é a pedreira de Bibimus, e nessa obra você pode ver que, se você olhar bem de perto, você vai enxergar que essas formas, vamos colocar formais, que são formas bidimensionais, ele vai transformar essas formas em formas tridimensionais através da ilusão de ótica. Então você vai ver cones, você vai ver cilindros, você vai ver círculos não, você vai ver bolas, na verdade. Então quer dizer, o que Cezanne quis fazer? Ele quis pegar as figuras que existiam na natureza, quis fazer uma simplificação, exatamente porque ele estava mais preocupado com relação à sua expressão do que a própria representação. Então essa simplificação vai ser um grande marco nesse momento. Então Cezanne é responsável direto como visionário do movimento de arte moderna, cubista. Esse período de pesquisa do Cezanne é conhecido como período pré-cezaniano ou período pré-analítico. O que acontece? Cezanne, o que ele fazia? Nessa natureza morta, por exemplo, se ele tinha uma natureza morta, por exemplo, vamos colocar aqui um cesto. Nesse cesto você não enxerga a parte interna do cesto. O que ele fazia? Ele pegava o cesto e ele distorcia o cesto mostrando a parte interna. Ou seja, é impossível um objeto ser distorcido, porque você vai quebrar a regra da perspectiva. Mas Cezanne não estava muito preocupado com isso. O que ele queria? Ele queria mostrar a melhor cor, o melhor contraste. Se esse centro aqui do cesto era um centro que daria uma cor legal, um contraste legal na pintura, ele fazia distorção. Então ele não estava preso a regras, mas ele fazia tudo muito simplificado. Então você vai ver somente figuras simplificadas, distorcidas, mas o importante para ele era a expressão, e essa expressão vai ser conhecida como período pré-analítico ou cubista cezaniano. Ou seja, nós temos agora, nesse momento, um estudo que vai dar a origem ao cubismo, que vai surgir um pouquinho depois, graças ao pensamento desse pintor, que foi um pintor experimental. E nós vemos também na figura de Pablo Picasso, achou em Cezanne, as pinturas rupestres e arte africana, as grandes fontes de criação e inspiração. Pablo Picasso era um pintor que tinha visto da Espanha, de repente ele foi morar em Paris, e ele estava sempre pesquisando, sempre tentando fazer alguma coisa. Ele já tinha visto o traço impressionista, ele se tornou, de certa forma, impressionista, mas no momento que ele teve contato com Cezanne, ele falou, nossa, que coisa maravilhosa. Ele começou a ver a simplificação, e ele começou a estudar essa simplificação. De repente, também, ele começou a ter contato com a arte africana. A arte africana começou a ser divulgada em toda a Europa, porque foi trazida das colônias. Então isso deu um impacto muito grande. E com isso, associado à sua pesquisa, que ele começou a ver arte rupestre, ele começou a ver aquela arte muito primitiva, ele começou a trazer algo na cabeça dele, que ele começou a pensar, e se eu misturar tudo isso daqui e fizer uma coisa nova? Aí está começando a surgir aquilo que a gente vai conhecer como cubismo. Então, ao visitar uma exposição de arte africana no Museu do Homem, em Paris, ele pôde perceber a pureza de uma arte sem influência europeia, pura, com uma preocupação unicamente expressiva. O que acontece? Na cabeça do artista africano, não existe essa questão de esboço. Ele pega um pedaço de madeira, ele esculpe a madeira na primeira mão. Ele não tem tempo de fazer o esboço. Por quê? Ele já sabe o que ele quer expressar, mas ele não está preocupado com uma realidade representada, mas ele está preocupado que o que ele quer trazer da essência daquele representado, é isso que ele vai colocar. Isso impressionou Picasso. Ele começou a ver, por que eu representar a realidade? Por que eu não colocar a minha leitura da realidade? E ele trouxe isso da África. Por quê? Essa arte africana, de certa forma, foi roubada das colônias, levada forçosamente para a Europa e acabou impactando exatamente por essa pureza e essa falta de influência com relação às escolas europeias antigas, ou seja, uma arte totalmente pura. E nós vemos que com tudo isso, ele fez 9 meses de estudo e surge essa obra, Le Demoiselles d'Avignon. Essa obra foi exposta em 1907 e causou uma onda de críticas negativas à achar imoral. Primeira coisa, achar imoral. As moças representadas eram moças do meretriz, ou seja, eram prostitutas. A rua d'Avignon era uma rua não muito bem falada. E outra coisa, ele pegou a simplificação e colocou nesse quadro. Um quadro de 2 metros e pouco por 2 metros e pouco. Então, quer dizer, 2 por 2 é bem grande. Seu amigo Matisse, que foi lá ver a exposição, olhou para o Picasso, falou que estava legal, mas quando ele saiu da exposição, ele falou com os colegas, meu Deus, o que Picasso fez? Ele mesmo acreditou. Por quê? Essa obra levou tempo para o pessoal acreditar o que estava acontecendo, porque ele rompeu com todas as regras acadêmicas. Mesmo colocando inovações, mas ele fez uma coisa que foi totalmente fora daquilo que é habitual, e foi reconhecido somente depois. Somente George Braque, colega dele, olhou aquilo, achou maravilhoso, e George Braque, sim, com ele, começou a desenvolver o cubismo, mas outras pessoas não acreditaram. Então nós vemos que foram 9 meses de estudo para poder compor esse resultado final, e esse quadro inovou com o jeito de fazer arte. O La Demoiselle d'Avignon foi um marco na arte, ou seja, mudou totalmente. A gente vê a influência das máscaras africanas, tem influência da arte rupestre ibérica, ou seja, aquela arte rupestre que existia na Espanha, e tudo isso deu esse tom totalmente diferente nessa arte que a gente conhece como cubismo, certo? Nesse vídeo, pessoal, nós falamos sobre cubismo, parte número 1, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.